Rancho do Campo Doce, Filosofia da Floresta. Seja bem-vindo. Olá, bem-vindo às atividades do Rancho do Campo Doce. E este é um vídeo de pesquisa e palestra pertinentes às atividades da saúde, do corpo, da mente e de todo esse processo integrado de saúde humana. E fica de olho nos vídeos que vão vindo aí e nas séries de palestras que a gente vem trazendo para vocês, de forma a fortalecer também o seu campo mental e emocional para fazer a manutenção da sua saúde. Então a gente continua aqui com essa referência de pesquisa. A intenção aqui não é tratar dessa pesquisa em específico, mas trazer uma parte, essa parte específica do olhar que o ser humano tem de si mesmo e como é que isso interfere nas mudanças que ele queira executar. Da interação entre o indivíduo e o contexto onde vive, uma parcela dessa experiência se torna experiência de si, fazendo com que este, então, crie uma noção de eu, a partir da qual também irá guiar as suas ações. Entendeu? Uma noção de eu. Prestar atenção nisso. Todas as noções adquiridas fazem parte do seu mundo fenomenológico, de maneira que não se trata somente do eu, como existe em realidade, mas do eu como é percebido pela pessoa. E aí vale também dar uma questionada e uma aprofundada, uma filosofada, digamos assim, nessa questão do que é realidade. O que de fato se entende como realidade? Vários campos de percepções diferentes de pessoas geram realidades diferentes. Então, será que é a percepção que gera a realidade? Ou tem uma realidade e a percepção é uma coisa oriunda desta realidade? Ou será que ambas estão convergindo? Então, o conceito de self, também chamado de autoconceito e de noção do eu, é a percepção de si e da realidade pela própria pessoa. Rogers e Kinget, 1977. Para quem não está acostumado com leitura de projetos de pesquisa científico, ao longo do corpo do texto, a referência da pesquisa de quem está pesquisando é colocado o nome e a data do livro de referência onde a pessoa buscou a sua pesquisa naquela parte que cabe do que está sendo tratado. Então, quando vocês ouvirem no meio do texto, para quem não está acostumado, para quem não tem essa atividade comum, o nome e a data falada no meio do texto se refere ao livro de origem que a pessoa que está pesquisando usou como referência para aquilo que ela está tratando, que é oriundo de outra pesquisa que já de alguma forma ou comprovou ou identificou o que está sendo tratado, como forma de validar a pesquisa. Então fica a dica também, mais um adendo de conhecimento aí que está indo além da questão da alimentação e do foco do rancho. Continuando. Em linhas gerais, a tendência atualizante é o movimento, a energia rumo ao desenvolvimento, crescimento ou conservação, que seguirá a direção dada pela noção de self de cada pessoa. Rogers, 1977, apresentou outra questão, tendo como solo o existencialismo, e que complementa sua visão de homem. Dois pontos. A liberdade, que juntamente com a escolha e responsabilidade estão intrinsecamente ligadas e são inerentes a qualquer ser humano. Está relacionada à coragem, pois, ao praticar a liberdade por meio das escolhas, o ser humano deveria ser corajoso ao entrar no solo das incertezas. A experiência de ser livre é um processo ou aspecto central na abordagem de Rogers, proporcionando mais autonomia, espontaneidade e segurança. Então, parece bem eficiente nesse aspecto como referência esse livro, que depois nós vamos achar aqui na bibliografia, tratar como orientação esse livro especificamente.
Falando de novo, uma coisa muito importante: o ser humano deveria ser corajoso ao adentrar nos solos das incertezas, liberdade por meio de escolhas. Então isso vem a casar e a agregar valor a outras coisas que já foram tratadas em outros vídeos, em outras conversas, tratando sobre a questão da crença, né? Tem muito essa crença, essa associação de coisas negativas às atividades cotidianas, associação de perigo, por exemplo, ao inusitado, à incerteza, né? Por que é que não pode ser que aquilo que é incerto, aquilo que vem de novo, seja bom? Entende? Não tem nada que diga que não deva ser bom, a não ser a crença que começa, que já está no coletivo, né? Começa individualmente, e vários seres individuais pensando daquela forma, às vezes geram aquele padrão, né, de medo, de uma insegurança que, ao invés de estar aberto para as oportunidades novas, acaba podando o crescimento, acaba impedindo o crescimento, estimulando movimentos parasitários, quando a gente está tratando já de questões que vão num campo de atuação, como já foi citado também em outros casos, questões emanatórias. Então, se abrir para esse processo, e se abrir para esse processo implica em olhar o sistema de crença, que por sua vez também tem a ver com essa questão do que ele fala, do self, dessas noções, né, do eu, que foram construídas foram forjadas ao longo do desenvolvimento da pessoa. E aí deve-se questionar o que é real, o que não é real, e qual é o nosso conceito do que é real e do que não é real. Às vezes até o conceito do que é real e o que não é real poda o crescimento de alguém ou abre todos os caminhos para alguém. O que é a realidade que uma pessoa vive? Como é que se constrói essa realidade? Ela é oriunda de quê? Será que o ser humano ele é só um subproduto do meio que ele vive? Ou ele tem escolha? Ou ele tem movimento? Entendeu? E se ele tem escolha, ele tem movimento? Dentre os vários exemplos que a gente tem no planeta, porque alguns lá dentro da sua escolha, dentro do seu movimento, alguma coisa ela cresce, prospera e floresce, outras não. E com relação a isso, também ainda no que cresce, prospera e floresce, saber observar os valores que estão inseridos ali. A gente também tem o que cresce, prospera e floresce à custa de males alheios, e o que cresce, prospera e floresce à custa da autoconstrução interna do ser, que é a mais coerente forma de crescimento em todas as instâncias: espiritual, material, físico, psíquico, emocional, mental, etc. Né? Continuando, a experiência de ser livre é um processo ou aspecto central da abordagem de Rogers, proporcionando mais autonomia, espontaneidade e segurança. Todavia, essa liberdade, tratada por Rogers e Kinget em 1977, relaciona-se essencialmente com a experiência. O indivíduo se sente livre para elaborar suas experiências e sentimentos pessoais como ele os entende. O indivíduo é psicologicamente livre quando não se sente obrigado a negar ou deformar aquilo que experimenta, a fim de conservar o afeto ou o apreço daqueles que possuem um papel importante em sua vida. O indivíduo se sente livre para elaborar suas experiências e sentimentos pessoais como ele as entende. Aqui também cabe tratar do grau de elaboração mental que o ser tem. Também tem a ver o porquê que o conhecimento ele tem uma associação com esse crescimento. Conhecimento, tomar conhecimento de algo, não é só ter a informação, porque a informação, nós temos informações boas, ruins, informações mentirosas, informações reais, informações que transformam, informações que nublam, que oprimem. Então, a boa elaboração, quando ele trata das experiências e sentimentos pessoais, a gente também tem que entender quanto mais a gente bem elabora o nosso campo emocional, o nosso campo mental, quanto mais alto, por isso o autoconhecimento é muito importante. Quanto mais a gente se conhece, a gente conhece o nosso funcionamento e o nosso processamento, o grau de
capacidade criativa também se amplifica. O número de referências, de experiências, ele é muito maior. E as experiências, elas não só são aquelas experiências vividas pelo próprio indivíduo, mas para aqueles que têm um grau de sensibilidade muito grande, também tem aquela possibilidade do aprendizado pela observação, onde a pessoa com coerência, ela faz um julgamento pessoal somente, não é uma questão de ficar julgando, criticando, mas ela faz um julgamento pessoal de situações outras que ela vê do eu externo, vamos dizer assim, de outros seres, de outras pessoas, e a partir dela, vendo aquilo que funciona, aquilo que não funciona, por que não funciona, ela aprende com essas questões, e ela pode excluir coisas que ela vê que tem um mau funcionamento e agregar valor no aprendizado dela, aquelas coisas que ela tem que tem um bom funcionamento, e já ir direto na hora da ação, fazendo com que algo seja executado com eficiência, não necessitando, portanto, passar fisicamente, passar em ação aquela experiência. Exemplo, quando alguém aprende algum processo administrativo que não implica em teoria, mas em alguma ação prática no processo administrativo empresarial, por exemplo, porque teve contato com outras pessoas que já passaram algum caminho. Aquelas outras pessoas, ou aquela outra pessoa que passou aquele caminho, às vezes teve uns erros e acertos até achar a receita certa. E aquele que conviveu com aquela pessoa e que tem esse olhar mais aberto, ele acaba já está aberto também para aprender e já ir direto naquela receita certa e saber como adequar aquilo na realidade dele mesmo, sem precisar ter que passar todo aquele caminho que aquele outro passou de erros e acertos, etc. Isso traz uma eficiência muito grande para essas pessoas, né, que tem essa capacidade mais sensível de aprender pelo outro. E aprender pelo outro não é ficar copiando o que o outro faz, mas aprender mesmo pelo outro. Isso implica em compreender todas as questões que estão dentro do processo e às vezes até compreender como é o outro sendo o outro mesmo. Não é aquela questão de eu me colocar, aquele termo que a gente usa, né? Eu me colocar no lugar do outro. Porque se o eu está se colocando no lugar do outro, então aquele tal do eu que está no lugar do outro, ele está vendo a visão dele mesmo dentro do contexto do outro. E aí aprender com o outro é mais profundo ainda, que é quase como um processo qual passa o ator. Quando ele internaliza aquele outro, ele deixa de ser ele para ver o outro no contexto do outro mesmo. E aí sim, ele compreende a questão daquele outro e ele aprende sem precisar passar por aquela experiência. E deixo uma dica aqui de um livro muito interessante do Stanislavski, A Construção da Personagem. As pessoas podem buscar o trecho, A Construção da Personagem, do Stanislavski, que fala um pouco sobre essas questões e ajuda a compreender melhor essa questão. Ele é focado para a área de teatro, né, para quem vai atuar como ator, mas ele ajuda muito a entender essa questão do que é você entender o contexto de um indivíduo, de um padrão de personalidade, de um padrão psicológico, não tendo aquilo em si. Como é que isso se elabora? Como é que é possível compreender algo que não é nele? E é bem interessante isso, com certeza é um processo, um movimento de elaboração abstrata interna muito eficiente. Continuando, para Rogers e Kinget, de 1977, o ser humano tem a capacidade latente ou manifesta de compreender-se a si mesmo e de resolver seus problemas de modo suficiente para alcançar a satisfação e eficácia necessárias ao funcionamento adequado. Esta capacidade é entendida como parte de sua bagagem natural e não é produto de alguma educação ou aprendizagem particular especializada. No entanto, a atualização eficaz desta potencialidade não é automática. Ela requer certas condições, um certo clima interpessoal interno. O uso desta capacidade requer condições propiciamente ligadas às relações humanas, positivas, favoráveis à conservação e valorização do eu, desprovidas de ameaças, opressões ou desafios à concepção que o sujeito faz de si mesmo.
Então ele trata que o ser humano já tem essa capacidade intrínseca, natural, de ir para um caminho positivo, vamos resolver assim, de autossolucionar os seus problemas, mas que ele aponta que, entretanto, uma atualização eficaz dessa potencialidade é necessária, né? Ele fala de requerer certas condições, um certo clima interpessoal, ou seja, ela precisa de alimentação. Por quê? Porque tem vários universos diferentes, dentro vários eus, vamos dizer assim, tem várias personalidades, vários padrões de olhar, e aí e tem muitos padrões de olhar que eles não estão no movimento construtivo. Então, para esse ser que chega, tratando do que já é natural do ser que nasce, ele trata que tem uma necessidade de fazer essa atualização continuada para isso manter. Se a gente tratar assim e ver tudo que já foi falado até agora, isso seria uma forma, falando de um modo grosso, de evitar processos infecciosos. Não só trato de processos infecciosos físicos orgânicos, processos de infecção mental, infecção emocional, entendeu? De manifestação ou de internalização de padrões de personalidade autodestrutivos, negativos, autoopressivos e antiprósperos, antievolutivos. Continuando, através dessa abordagem psicológica, Rogers construiu seu diferencial de psicoterapia sustentado na existência de uma tendência individual para o crescimento e saúde, na ênfase dos elementos emocionais em detrimento dos intelectuais, na priorização do presente em detrimento do passado, e no reconhecimento do papel da relação terapêutica na experiência de crescimento. Em defesa da ideia de que a personalidade humana tende à saúde e ao bem-estar, Rogers desenvolveu atitudes facilitadoras e recursos interventivos que permitem o resgate do potencial realizador existente em todo ser humano. E aí eu acrescento aqui, ele fala aqui em específico da ênfase nos elementos emocionais em detrimento dos intelectuais. Lembrando que a gente traz aqui já para uma forma de meditar no tema, né? De trazer a mente para começar ou para dar continuidade a algum processo de autoconstrução. Mas teremos outras atividades que podem tratar de coisas como, por exemplo, o que eu quero deixar claro é que nós não estamos defendendo aqui que isso seja o mais eficiente. Algumas questões muito específicas, como aqui da ênfase no elemento emocional em detrimento do intelectual. Mas a gente vai trazer outras questões que tratam mais aprofundadamente da necessidade da elaboração de todos os elementos. Então, se olhar a teoria do cérebro trino, você tem lá o cérebro ancestral, se divide em 3 partes diretas: o cérebro que seria o cérebro emocional, que é o límbico, e o neocórtex, que é onde estaria a racionalidade, né? E conforme se aprofunda na pesquisa, você vê que quanto melhor o padrão de elaboração, não só de um, mas desses 3, e depois chegando ao que está acima deles, que é o estado de autoconsciência, mais eficiência na autogestão e na gestão e no desenvolvimento da própria realidade. Então, estar aberto para continuar construindo. Aqui vai tratar da questão emocional. De repente, você vai buscando algum outro tipo de estudo, de pesquisa. Ele vai tratar da questão da racionalidade. Não descredibilize, porque algum outro autor falou só da questão emocional. Você pode fazer um paliativo. De repente, você descobre que nenhum é certo totalmente, nem outro é certo totalmente. E quando você aplica aquilo, você constata que tem uma necessidade de boa elaboração em ambas as atividades, que o ideal é que talvez elas converjam, que elas cresçam, que elas entrem nesse processo de autoconsciência mutuamente, né, juntas, de forma a conseguir elaborar bem esse ser integrado. E dentro das nossas pesquisas nós vamos trazendo assim trechos, né, dentro dessa área, dessa parte da playlist, dessa parte do compartilhamento de informação que entra no campo de pesquisa.
A gente vem trazendo alguns trechos de textos, várias intenções de compartilhamento, que não é só compartilhar informação, mas também compartilhar também um aprendizado que às vezes algumas pessoas não têm acesso, que não estão na sua realidade. Às vezes por isso elas até descredibilizam ou deixam de buscar esse conhecimento. E às vezes pode ser coisas bobas, como por exemplo não compreender na hora de fazer leitura de um texto científico por causa da forma, né, como ele tem que ser elaborado. Ele segue lá as normas da BNT, tem lá no meio do corpo do texto nomes, datas. Quem nunca se relacionou com um nível superior e não compreende muito bem como ele funciona, às vezes se perde. Então, para todo tipo de pessoa que queira compreender, que queira se aprofundar, tudo isso a gente vai falando, vai explicando no meio do caminho. Quem quiser ir se aprofundando, pode ir buscando, né, em outros textos. A gente recomenda fazer leituras. Nós vamos levar lá no blog, no site, que está sendo elaborado, que vai começando a ser alimentado lá no site do Rancho, no site dos outros parceiros que logo estão sendo divulgados ali no Rancho. Também artigos específicos de pesquisas próprias acerca do tema, de pesquisas que também vêm de constatações individuais de pessoas que foram percorrendo estes caminhos de autoelaboração, né, que vão por esse processo de buscar um campo de eficiência integrativa. Então, e que começaram por vários caminhos, um porque era processos emocionais, outra pessoa porque queria emagrecer, outra pessoa porque queria saber só da boa forma e da boa saúde, mas ao longo de adentrar no caminho, a curiosidade, a abertura estava tão grande que começaram a abrir as ramificações de busca para o autoconhecimento do próprio ser e dessa forma mudando a realidade, o contexto que está inserido. Esses dois foram os primeiros vídeos introdutórios, né, para a gente tratar da questão do campo energético, dos rins, dessa parte do nosso sistema físico de filtragem e também o fundo disso, que é o campo informativo energético. E agora tem mais 3 vídeos, né, tendo um explicativo mais aprofundado, olhando esta questão do pensamento, da energia, da preocupação, da procrastinação, para entender melhor o porquê que às vezes a gente faz na prática alguma coisa, ou busca solucionar uma problemática e às vezes encontra algum tipo de resistência, né? E que essa resistência ela pode não ter um fundo só físico ou fisiológico, mas um fundo mental, um fundo psíquico, um fundo emocional, um fundo energético. Então, trabalhando essa questão integrativa, a gente vem tratar desse tema, compartilhar a informação aqui com vocês. Então, a gente se conecta de novo nos próximos vídeos, são mais 3 vídeos, né, dessa palestra, dessa parte de pesquisa sobre energia, cura dos rins, e que inclui também ali dicas de saúde e de alimentação, algumas receitas de sucos, de emplaços, receitas de saladas. E aquele abraço do Rancho do Campo Doce, também do Grupo Acenda-se, que participa dessa pesquisa. A gente fica por aqui. Até a próxima dica.